Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Vamos para mais um dia, mais um café com palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Bom dia, Deusa, bom dia, Edilene, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Como vocês sabem, quando chega nos finais de semana, a gente entra no livro de Salmos. Nós estamos estudando o livro de Esdras, tem sido uma bênção para a minha vida. Tenho certeza que para a vida de vocês também. Eu até estudei o capítulo 6 ontem à noite, achando que hoje era o capítulo 6, não lembrava que hoje a gente retorna para o livro de Salmos. E hoje é o Salmo 67, um salmo bem pequenininho, bem curtinho. Deixa eu ler ele aqui, porque ele é tão pequenininho que vale a pena a gente ler. Diz assim: esse salmo é um salmo de ações de graça, é um salmo em que o salmista conclama as nações para agradecerem a Deus, porque é o Senhor que provém todas as coisas na nossa vida. Ele é um salmo de autor desconhecido, mas um salmo bem pequenininho, são 7 versículos, rapidinho. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade. E guias na terra e as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoou. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Glória a Deus. O salmista, nesse pequeno salmo, ele relata a grandeza, a bondade e a generosidade de Deus. O salmista diz que nesse salmo ele está dizendo o seguinte: que o Senhor não desampara o pobre, que o Senhor não desampara o órfão, não desampara a viúva, que é o Senhor que provê para o sem-teto, para aquele que mora na rua, que é o Senhor que liberta os cativos, é o Senhor que abençoa a terra com prosperidade, é o Senhor que faz a terra produzir o seu fruto. Se não for o Senhor, o agricultor ele pode colocar todos os seus esforços, pode plantar a melhor semente, pode arar a terra com os melhores arados, pode vir a chuva, pode fazer tudo. Mas se o Senhor não decidir abençoar a terra, não virá a bênção, porque a bênção vem do Senhor. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus, vem do Senhor, que é o Pai das luzes. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmã Jocilene, bonita na área. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista diz que toda a terra deve engrandecer o Senhor. Ele diz que quando o Senhor abençoa a terra com prosperidade, a terra fazendo produzir a sua semente, a terra com chuvas, a terra com águas para saciar a nossa sede, o povo vê e vai temer ao Senhor. Aleluia, Jesus. Francisco José, esposo da minha sobrinha, está internado. Vamos orar, irmã Jocilene. No final da live a gente vai orar e vamos continuar orando depois. Vamos orar pelo Francisco José, que é esposo da sobrinha da irmã Jocilene, que está internado, e ela pede oração. Ela pede porque crê. Ela crê que esse Deus do Salmo 67, que cuida do órfão, da viúva e do necessitado, que faz a terra produzir o seu fruto e que abençoa toda a terra com a sua bênção, é o Senhor que ouve a nossa oração e responde do céu, enviando o socorro. Aleluia. Então esse é o Salmo 67, um salmo pequenininho, que convoca você a ser agradecido, a dar ações de graças ao Senhor. Agradeça. Crie o hábito de amanhecer o dia agradecendo. Agradeça pelo seu alimento. Agradeça porque você levantou. Você não sabe as guerras que são enfrentadas no âmbito espiritual enquanto nós dormimos. Ou o inimigo tentando ceifar nossa alma e o Senhor nos livrando. Então levantar cada dia é um milagre. Poder passar um dia junto com a nossa família é um milagre. Então aprenda a agradecer. Dê ações de graças ao Senhor. O nosso devocional de hoje, dia 20 de junho de 2026, tem como título Conecte-se com Deus. Conecte-se com Deus. Porque muitas vezes nós nos conectamos com muitas pessoas. No meu celular tem pelo menos uns 1.200 números de pessoas no meu WhatsApp. No meu Facebook, eu acho que tem umas 1.500 pessoas. No meu Instagram tem cerca de 1.600 pessoas. Então, a gente acha que está conectado a essas pessoas.
né? Mas muitas vezes são pessoas que a gente não sabe nem quem é, que seguiu a gente, não sei porquê, a gente também começou a seguir, também não sabe porquê, mas a gente não tem conexão nenhuma com elas. Mas com o Senhor é necessário nós estarmos conectados com Ele, porque Ele é o nosso fôlego de vida. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, irmãos, nós não podemos nada. Tem uma canção antiga que era cantada no tempo que eu era adolescente, já faz um bocado de tempo, e dizia assim: a vida não vale nada sem tua presença, é uma fachada, é uma falsa aparência, já que não se é feliz. A gente não é feliz de verdade se não for com Jesus. Sem Jesus a vida não vale nada, é só uma falsa aparência, é só uma fachada. Então com Jesus nós temos tudo. Diz assim o nosso devocional de hoje, Salmo de número 5, verso 3, diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo a resposta com esperança. Essa deve ser a nossa postura. Logo ao amanhecer, clamar ao Senhor. E clamar com esperança e aguardar a resposta até que a resposta venha. Porque Ele ouve a nossa voz e a nossa súplica, e do céu Ele envia socorro. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em nossa jornada diária, cruzamos o caminho de muitas pessoas. Como eu disse, na internet, a gente hoje tem acesso a muita gente. São muitas pessoas que a gente acaba conhecendo, outros que a gente nem conhece, mas a gente acaba seguindo. Então, a gente cruza o caminho de muita gente, muitas pessoas. A nossa família, colegas de trabalho, amigos da faculdade, vizinhos, amigos da igreja, aqueles mais achegados que se tornam nossos irmãos de fato. Então, e até as conexões virtuais, tudo isso são pessoas que acabam cruzando o nosso caminho. Uma vez eu escrevi um texto, acho que está até no meu Instagram esse texto, que a nossa vida é como uma grande coxa de retalhos. Cada pessoa que a gente vai conhecendo, cada conexão que a gente vai fazendo, vai acrescentando um retalho nessa coxa. Vai fazendo com que essa coxa fique maior, expanda-se mais. E é exatamente assim. Nós somos marcados pela vida das pessoas que entram no nosso caminho e nós marcamos a vida das pessoas que nós entramos no caminho delas, que nós aparecemos no caminho delas. Então, o nosso círculo de interações é amplo, geralmente escolhido por afinidade, onde buscamos aquele cuja companhia nos é gratificante, onde buscamos aquela cuja presença, amizade, nos preenche. Então, a gente vai buscando e a gente vai selecionando e a gente fica com alguns que a gente leva para toda a vida. No entanto, há um relacionamento fundamental e vai além de todos os outros. É o nosso vínculo com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial, que é o nosso melhor amigo, que é aquele que cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Esse relacionamento deve ser o eixo central da nossa existência. Tudo em nós deve circuncidar esse relacionamento com Deus. Ele deve ser a prioridade. Ele deve ser o primeiro na nossa vida, na nossa existência. É uma chama que arde, deve ser uma chama que arde em nosso ser. O Senhor e o nosso relacionamento com Ele é a fonte inesgotável de amor, graça, superior a qualquer outro apoio que possamos encontrar, mesmo no melhor amigo, mesmo naquele parente mais chegado, mesmo no nosso cônjuge, nossos filhos, na nossa mãe, no nosso pai. Deus, Ele ainda é maior, melhor e superior a todas essas coisas. Ele tem que ser o eixo no qual a nossa vida está estabelecida. Aleluia. Pare, reflita nesta manhã. Por um momento, pare um pouco e pense sobre isso. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Numa escala de 0 a 10, como você classificaria hoje sua conexão com Deus? Na escala de 0 a 10, como você classificaria hoje a sua conexão com Deus? Qual o seu nível de desejo e alegria em buscar a presença do Senhor por meio da oração, por meio da meditação da sua palavra, por meio de ouvir a palavra, ouvir um louvor, louvar? Então, numa escala de 0 a 10, como é que está a sua conexão com Deus? Como é que está o seu nível de interação com o Senhor? Aleluia! Deus nos criou
com um propósito. E esse propósito é extraordinário. Esse propósito é estabelecer uma relação profunda e contínua com Ele. Esse é o maior desejo de Deus. Ele quer ter um relacionamento com você. Quando Ele criou Adão, depois Ele fez Eva para completar Adão. Porque nós só somos completos quando nós somos juntos. Nós somos completos. E todas as tardes, a Bíblia diz, na viração do dia, ou seja, quando estava anoitecendo, tipo 6 horas da tarde, no nosso tempo, né? Tipo 6 horas da tarde, o Senhor vinha para conversar com Adão, para conversar com Eva, para interagir, porque Ele queria um relacionamento íntimo e profundo. Sempre foi isso que Deus desejou. Mas Adão deixou Eva desprotegida, Eva, por falta de companhia para conversar, foi conversar com a serpente, desenvolveu uma amizade ao ponto de confiar na serpente, quebrou o relacionamento com o Senhor. E agora, para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos de Jesus, porque Ele restaurou esse relacionamento. Ele faz a ponte de ligação entre nós e Deus. E com Jesus nós podemos ter de volta esse relacionamento. Mas isso requer de nós disposição, esforço, prática, disciplina. A gente precisa ter disciplina. Porque, irmãos, tudo vai cooperar para tirar, para distrair, para que você não tenha esse relacionamento profundo com o Senhor. Mas se você tiver disciplina, se você decidir, se você colocar como prioridade na sua vida, você terá esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Aleluia! Reorientar o coração para Deus e fazer nele nossa principal prioridade requer uma entrega total. Não pode ter reserva, tem que entregar tudo. Deus não quer 99%, Deus só quer seu 100%. Ou é 100% ou não é nada. Com Deus é assim, é tudo ou nada. Esse negócio de dizer, Deus quer o coração, não, Deus quer tudo. Deus não quer só coração, não. Deus quer corpo, alma e espírito. Deus quer mente, Deus quer coração, Deus quer gestos, Deus quer tudo. Ele quer 100% de nós. Quando nós reorientamos o nosso coração para Deus e fazemos dele nossa principal prioridade, isso nós vamos entregar total. Vamos nos despojar dos nossos próprios desejos em prol de viver segundo o seu plano para a nossa vida. Nós vamos obedecê-lo. Vamos seguir aquilo que ele deseja para nós. Às vezes as pessoas dizem, Deus é minha prioridade, mas qualquer coisa é mais importante do que Deus. Como é que ele é sua prioridade? Você não tira 10 minutos do seu dia para estar a sós com ele. Você não tira meia hora do seu dia para ler a sua palavra e fazer uma oração. Como é que ele é a sua prioridade? É sua prioridade na hora que você precisa, que vai lá, como se ele fosse... Eu estava domingo dando aula na escola bíblica aqui na igreja, eu estava dizendo, Deus não é o dono da bodega, que a gente vai lá só quando precisa. Ei, Senhor, ei, Deus, estou precisando aqui de um carro, estou precisando aqui de um apartamento, precisando de uma cura, Deus. Ei, Deus. E ele tem que fazer, ainda é de graça. É uma bodega que você nem sequer paga por ela. Não é assim. Deus, ele quer desenvolver um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com cada um de nós. Ao nos entregarmos a esse relacionamento íntimo, diário, constante, eu sempre digo, quem me conhece desde muitos anos, e me ouviu pregar muitas vezes, ou me viu lecionar na escola bíblica, já me ouviu dizer isso. Eu digo que o nosso culto é o culto do minuto. Não significa que seja um culto de 1 minuto. Significa que é o culto de todos os minutos. Todo minuto a gente tem que estar ligado com o Senhor. Porque eram 10 virgens. 10 virgens. Eram 5 prudentes e eram 5 nécias. O noivo custou a vir. E elas dormiram. Todas dormiram. As nécias dormiram, as prudentes também dormiram. Então a gente também dorme. Mesmo sendo prudente, a gente dorme. Sabe qual foi a diferença? A reserva. As nécias, elas levaram lá o azeite, o combustível para a lamparina, só por um momento. Mas elas dormiram por muito tempo, talvez a noite, uma boa parte da noite. Certo é que à meia-noite o noivo veio. E aí tinha se acabado o combustível, a lamparina delas estava apagada. E o caminho era difícil. Era escuro, precisava ser iluminado. Aí elas olham para as prudentes e dizem, olha, nos dá um pouco do vosso azeite, porque elas tinham em
reserva para ficar abastecendo a lamparina. Sabe por que a gente tem que ter todos os dias um tempo com Deus? Porque tem dias que a gente não consegue. Tem dias que o negócio é difícil. Então a gente precisa ter em reserva. Aquele azeite que a gente armazenou ontem nos abastece hoje. Mas aí assim que a gente puder, a gente vai encher de novo a garrafinha de azeite. Porque senão amanhã vai faltar o azeite. A gente precisa estar abastecido. Aí ela diz, me dá um pouquinho do azeite de vocês para colocar na nossa lamparina. Sabe qual é a resposta das prudentes? No primeiro momento, quando você lê, você diz, poxa, como elas são egoístas. Mas não é não. É porque elas entenderam o que era prioridade. Elas dizem assim, não, pode faltar para nós e para vocês. Vão aos mercadores e comprem. Se vocês encontrarem alguém, vocês acham que tem algum mercador meia-noite vendendo azeite para alguém? Está tudo fechado. Por isso que tem que ter reserva, porque na hora da adversidade as portas se fecham, tudo fica difícil. Se você não tiver reserva de azeite, sua lamparina vai se apagar, e com a lamparina apagada você não vai ver, e sem ver você não se torna luz, e sem ser luz você não vai ter um encontro com o noivo. É terrível, é duro, real, é forte, e é para nos chamar a atenção mesmo, para nos confrontar. Tem azeite em reserva. Como é que você reserva azeite? É nesse encontro diário, nesse culto do minuto. Eu lavando aqui a minha louça, Senhor, fala comigo. Senhor, me dá da tua graça. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, abençoa meus filhos. Senhor, abençoa os irmãos que me seguem ali no Instagram. Aqueles que participam da live, aqueles que assistem o vídeo. Senhor, vai na casa deles. Olha o que eles estão precisando. É assim. É o culto do minuto. É todo minuto ligado com aquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Aleluia. Então, quando nós nos entregamos a esse relacionamento íntimo, diário, do minuto, nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, que nos motiva a abraçar a vontade de Deus e nos faz agarrar as suas promessas. Aí a gente não desiste, aí a gente não para no meio do caminho, ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que as pessoas se levantem contra nós, ainda que tenham calúnias, ainda que tenham difamações, ainda que tenham críticas, nada vai nos parar, porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo em um relacionamento íntimo com o Pai. E o que importa é estar conectado nele. Aleluia, glória a Deus. Então decida hoje, não deixe para amanhã. Decida hoje cultivar um amor ardente pelo Senhor, pelo Criador, pelo Deus que pode todas as coisas, tornando esse vínculo a essência da sua existência. Pois esse é um chamado, não para poucos, mas para todos nós que somos feitos filhos de Deus, pela nova aliança. Glória a Deus. Olá, Lúcia, tudo bom? Deus te abençoe. Tá por aqui ou tá no Rio de Janeiro, onde você anda? Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, é muito importante nós termos esse relacionamento íntimo com o nosso Deus. Então, a partir desse devocional de hoje, decida todos os dias. Se você já tem, conserve, preserve, continue, aumente o seu tempo diário com Deus. Se você ainda não tem, a partir de hoje, todos os dias, você vai ver, seu dia vai ser muito mais produtivo, você não vai perder tempo não, você vai multiplicar o seu tempo na presença de Deus. Então, todos os dias, tire um tempo para ler a palavra, todos os dias tire um tempo para cantar um louvor, todos os dias tire um tempo para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Você vai ver, sua vida será muito melhor com a presença do Pai. Glória a Deus. Tá certo, Lúcia. Deus abençoe vocês aí no Rio de Janeiro. Paz do Senhor para vocês aí. Deus abençoe. A frase de hoje do nosso devocional é: o secreto com Deus nos faz sentir que fora dele não há sentido. Não tem sentido, irmãos. É a canção que eu cantei, um pedacinho da canção que eu cantei, que eu disse que eu cantava quando a gente era adolescente. A vida não vale nada sem sua presença, é uma fachada, é uma falsa aparência, já que não se é feliz. Ninguém é feliz sem Jesus. Ele é o que dá sentido à nossa vida. Então, o secreto com Deus nos dá sentido. E fora do secreto, nada mais
faz sentido. E a palavra de hoje é relacionamento. Cultive um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Leia a sua palavra, adore o seu nome, coloque a sua vida diante dele, coloque tudo, fala com ele. Para falar com Deus, você não precisa de palavras difíceis, altíssimo Deus sou, não. Você fala como quem fala com um amigo, porque ele é o nosso verdadeiro amigo. Você fala como você fala com seu pai. O meu pai era a pessoa que eu mais conversava. Eu conversava muito com meu pai. Muito. E é bom demais. Então, do mesmo jeito, converse com o Senhor. Conta para ele. Diz para ele o que você está precisando, o que você está passando. Tudo na sua vida melhorará a partir do momento que você desenvolver esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse é o nosso devocional de hoje, nosso Café com Palavra, do dia 20 de junho de 2026. Amanhã, em nome de Jesus, nós teremos mais um devocional, vai ser o Salmo 68. Se você puder ler, leia. Quando você vier para cá para o devocional, o Salmo está bem fresquinho na sua mente. Você vai ver que vai ser muito mais fácil de você abrir o seu coração e receber a palavra. Então, Deus abençoe. Deixa eu orar por vocês para me concluir. Para a glória do nome do Senhor. Pai querido, eu quero te adorar. Quero te agradecer, Senhor, por tua palavra. Quero te agradecer por esses teus servos que estão aqui conosco, nesse Café com Palavra, nesse dia de hoje, sábado, dia 20 de junho de 2026. Obrigado, Senhor, por tua graça. Deus nos desperta nesta manhã a progredirmos no nosso relacionamento contigo, Senhor. Que todos os dias nós tenhamos o nosso encontro marcado contigo. E que tu, assim como tu ias no jardim, na virada da tarde, todos os dias, para conversar e interagir com Adão e Eva, tu também venha, Senhor, para interagir conosco, para nos dar direção, para nos impulsionar, para nos encorajar, para nos renovar, para nos restaurar, para nos ajudar, Senhor, naquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, abençoa nossa família, nossos filhos, abençoa nossos amigos, nossos pais, abençoa nossos irmãos, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que fazem parte do nosso relacionamento, Pai querido. Todos aqueles que de alguma maneira cruzaram o nosso caminho ou nós cruzamos o caminho dessas pessoas. Que a tua bênção e a tua mão esteja estendida sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Nos dá um final de semana cheio da tua graça, cheio da tua presença e cheio da unção do teu Espírito Santo. Em nome de teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estou toda de Brasil, comemorando aí a vitória do nosso Brasil. 3-0. Para alegrar um pouquinho o coração. Não foi essas coisas do jogo, mas pelo menos foi uma vitória, né? Para alegrar um pouquinho o coração do brasileiro que vibra com futebol. Então, Deus abençoe a vida de vocês, a casa, a família de vocês. Você que não assistiu a palavra toda, volta aí, assiste o vídeo todinho, vai ficar gravado aqui no Instagram. Envia para alguém, abençoa a vida de alguém. Deixa o seu comentário aí no vídeo do Instagram, no feed, para que o Instagram entenda que esse vídeo é importante, envie para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela graça e pela poderosa palavra de Deus. Deus abençoe. Beijo para vocês e a paz do Senhor. Bom final de semana.